Olá, que a graça do Senhor Jesus e a paz de Deus lhe alcance. É bom começar esse dia mais uma vez com você, estudando a palavra de Deus, a fim de poder nos preparar para transmitir essa mesma bênção a outras pessoas. E você começa compartilhando esse vídeo com outras pessoas, a fim de que essa bênção também lhes alcance. Obrigado porque você tem feito isso todos os dias. Continue assim fazendo. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se junte à nossa grande família do Lição Fácil, porque a sua inscrição nos abençoa, porque nosso canal fica mais forte, com bastante inscritos, né? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Tudo isso nos ajuda e nos fortalece e nos ajuda a pregar o Evangelho. A igreja é reveladora da sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo tinha uma clareza de pensamento com relação ao papel fundamental e essencial que a igreja de Deus exerce. Né? Vai ser através da igreja de Deus que Deus vai unir todas as pessoas em um só corpo. Né? Ele fala que o mistério revelado a ele, de que os gentios também são co-herdeiros e co-participantes, juntamente com os judeus, das mesmas promessas. Ele diz que ele é o ministro dessa grande revelação e que ele, o menor de todos os santos, o ministro de Cristo, o apóstolo comissionado por Deus, agora se torna aquele agente que faz com que esse evangelho, com que essa nova luz alcance as pessoas. O verso 7 diz assim, ó: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante no seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Sabe o que é interessante nesse verso? É que o apóstolo Paulo, mesmo tendo uma clareza do seu chamado, da sua função diante da pregação do evangelho aos gentios, ele também, ao aproximar, cada vez mais se aproximando de Cristo, ele percebe quão pequeno ele é. Aqui nesse verso que nós acabamos de ler, no verso 8, ele fala: a mim, o menor de todos os santos. Mas ele se refere de outras maneiras. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele diz que é o menor dos apóstolos e que nem mesmo era digno de ser chamado apóstolo. Está lá em 1 Coríntios 15, versículo 9. Olha a percepção que ele tem de si mesmo, né? Ele também diz que lá em Efésios, aqui em Efésios 3,8 nós já lemos, lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, que ele era o pior ou o principal dos pecadores. Esse é um sentimento inevitável daquele que se aproxima de Cristo. O apóstolo Paulo teve essa sensação. Quando nós nos aproximamos de Cristo, quanto mais nos aproximarmos, mais sentiremos a nossa dessemelhança dele. E veremos o pecado não como um homem vê, mas como o próprio Deus vê em toda a sua malignidade e no seu fator destrutivo. E aí haveremos de repudiar o pecado, assim como Deus repudia em sua natureza. Então o segredo é estar próximo de Cristo. Agora o que é interessante, no verso seguinte, no verso 9 diz assim, ó: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde o século oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Você vê que é através da igreja que Deus manifesta a sua multiforme sabedoria. Através da igreja ele demonstra o seu plano original, né? Para as potestades, como ele diz aqui, né? Para potestades e principados nos lugares celestiais. Se nós formos no capítulo 6, versículo 12, nós vamos ver que são as potestades, ou seja, as potências do poder da maldade, que infelizmente acaba operando nas religiões celestiais. Né? E através da igreja é que essa multiforme sabedoria de Deus é manifestada tanto no céu como na terra. Através da igreja fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto judeus como gentios. Lembrando que para o judeu, na mentalidade judaica, que foram os homens que foram usados por Deus para escrever a Bíblia, a humanidade era separada em duas classes, os judeus e os gentios, ou seja, a nação judaica e o resto, né? Ou seja, toda a humanidade seria
convergida para Cristo por meio da igreja, tanto judeus como gentios. E isso faria com que as potestades e principados da maldade nas regiões celestiais pudessem ser abalados. Para você não ter dúvida dessa expressão que eu estou usando, eu vou ler para você Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nas regiões celestes. Então tá aí, querido amigo, querida amiga. O apóstolo Paulo fala em Filipenses que todo joelho se dobrará diante de Cristo e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. E como que Ele faz isso? Através da igreja. Você percebeu aí a importância da igreja? Tem algumas pessoas que minimizam a importância da igreja, dizendo que não precisa de igreja para ser fiel a Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, da mesma forma como não foi possível a humanidade se salvar do dilúvio sem estar dentro da arca, digo para você que a igreja é importante para a nossa salvação. É verdade que nós não precisamos da igreja no sentido de salvação. Não é a igreja que me salva. O que me salva é Jesus Cristo, mas todos os salvos são encontrados dentro da igreja. E o próprio Jesus, né? Lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, que ele diz a Bíblia que ele foi na sinagoga no sábado, conforme o seu costume, levantou-se para ler. Foi na sinagoga conforme o seu costume. Qual é o costume de Cristo? Desde a sua mais tenra infância, está no templo, está na sinagoga, adorando com Deus. Então, se é verdade o fato de que nós não somos salvos pela igreja, é verdade também o fato de que todos que são salvos por Cristo estarão na igreja, porque é onde Deus quer que estejamos, né? Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Né? Não deixe de congregar, não deixe de ir para a igreja, como é o costume de alguns. Então, a importância da igreja é resumida nessas palavras de Paulo, né? Versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades. Pela igreja, composta de toda a humanidade, judeus e gentios, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, para que todo joelho se dobre e para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. É pela igreja. Então, eu pergunto, qual que é o seu relacionamento com a igreja, hein? A missão da igreja é importantíssima, importantíssima. É importantíssima a missão da igreja e é importantíssimo o nosso relacionamento entre irmãos dentro da igreja, porque um bom relacionamento de amor uns para com os outros, de tolerância uns para com os outros, também faz parte aí da pregação do Evangelho, de maneira que as pessoas se convencerão de que de fato nós temos Cristo em nossa vida. Pense nisso, a importância desse assunto aí na sua vida diária, tá bom? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado mais uma vez por termos a oportunidade de estudar esse tema. A tua igreja é aquela que nos ajuda a compreender a multiforme sabedoria do Senhor em salvar toda a humanidade. Nos ajude, Senhor, a colocar no nosso coração essa grande verdade e agir conforme ela. Em nome de Jesus, amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã estaremos juntos mais uma vez para continuarmos aqui a nossa meditação e espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.